E a gente agora vai mudar de assunto e eu tenho certeza que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes vão mandar muitas perguntas aqui pra gente sobre esse tema. A gente vai começar a falar sobre como dormir bem, como ter um sono saudável, como combater a insônia. E a gente trouxe para ajudar a gente aqui a biomédica e diretora de ensino e pesquisa do Instituto do Sono, Mônica Andersen. Doutora Mônica, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Muito bom dia, Mauro, muito Michele. Que prazer estar aqui logo depois do Natal, que eu acho que todo mundo deu uma escapada daquilo que é a medida mais importante para a qualidade de sono, que é a regularidade. Então eu vou fazer uma provocação. Que horas que vocês foram dormir na noite de Natal? Eu 2h30, mais ou menos. Eu fui um pouco antes, 1 e pouco, 1h15, por aí. E olha que esse horário, eu tava contando pro Mauro aqui fora do ar, para aguentar chegar nesse horário, para nós que temos um fuso horário, normalmente eu acordo 3h30 da manhã, imagina o que é ir dormir 2h30, assim, meu corpo tava dando tilt, assim, já não tava aguentando mais. E aí, com meu filho às 7h45, acordando a mamãe animado para brincar com os presentes de Natal. Foi ótimo o fim de semana em relação ao sono, viu, doutora? Já que você perguntou... Esse tilt é muito comum, porque o corpo gosta de viver em rotina, que gera aquilo que é o mais importante para nós, que é o equilíbrio interno. O sono, quando ele não é de qualidade, nem na quantidade ideal, ele dá esse tilt que a Michele comentou. Nós sentimos cansaço, irritabilidade, mais fome barra gula, menos saciedade e a gente tem mais chance de cometer erros, ter acessos de impulsividade, falar aquilo que a gente não deve, e aí também, infelizmente, acidentes nas estradas. Então, passando ali para o que a gente pode fazer na nossa rotina, no nosso dia a dia, para ter um sono saudável. Primeiro vem sempre aquela velha pergunta de sempre: quantas horas a gente precisa dormir por noite? Muito obrigada, Maura, por essa pergunta, porque infelizmente as pessoas acreditam no número mágico que foi vendido e continua sendo vendido na mídia, que é de 7 a 8 horas. Isso é muito ruim, porque você tem um indivíduo que precisa, fisiologicamente, ou seja, é dele, menos de 7 horas, e ele acha que ele tem que forçar um tempo a mais de sono. Mas nós temos um outro grupo de pessoas que nós chamamos de grandes dormidores, eles são naturalmente assim e eles precisam mais de 9 horas de sono. Aí imagina um grande dormidor lendo uma matéria que ele tem que dormir de 7 a 8, ele fala, nossa, eu estou dormindo além, então eu vou reduzir. Não pode, porque cada um de nós tem o tempo ideal de sono. Como que a gente pode descobrir isso? Pegar uma semana, o ideal são 14 dias, mas uma semana que você não tem atividades de manhã que te obriguem a acordar antes do que você gostaria. Então, vocês, por exemplo, que têm que acordar de madrugada para estar aqui na notícia, é mais difícil. Mas imagine uma semana de férias. Você vai dormir quando o teu corpo realmente pede e você acorda quando o sono for embora. Nisso, você vai descobrir quantas horas é o teu tempo de sono ideal. E aí, por exemplo, tem aqui a nossa ouvinte, a Isa, ela falando, eu durmo até sentada, sou ótima de cama, deito e durmo muito rápido. Eu normalmente também, sempre fui um pouco assim. Mas tem pessoas que têm muitas dificuldades, além da questão da limitação do tempo, dos nossos afazeres mesmo, porque muitas vezes a gente acaba fazendo coisas em vez de dormir na hora que o nosso corpo pede, e é normal que isso aconteça por causa das nossas muitas tarefas do dia a dia. Mas tirando isso, doutora, aquelas pessoas que mesmo assim vão para a cama e demoram e nisso estão perdendo tempo precioso de sono, o que elas podem fazer para melhorar essa situação? Em relação a essa ouvinte, me preocupou uma coisa. Ela falou, eu durmo até sentada. Isso não é muito bom. É indicativo de sonolência excessiva diurna. A gente tem que dormir num ambiente propício. Se nós temos sono fora desse ambiente, que é o quarto, é indicativo que talvez a gente esteja devendo horas de sono e por isso durma em qualquer lugar. A exceção para isso é ônibus, carro, avião, porque é uma atividade tediosa. Você está ali parado, aquela vibração acaba levando ao sono. Mas se uma pessoa vai num consultório dentário, por exemplo, e dorme fora do horário, é indicativo que ela está em débito de sono.
que nós podemos fazer para essas pessoas, ou sugerir para esses indivíduos que têm dificuldade de iniciar o sono? Em primeiro lugar, como eu mencionei para vocês no início, é a regularidade. Não adianta a gente almoçar um dia às 10, outro dia meio-dia, no outro dia às 3 da tarde, no outro dia às 5. Aí o corpo perde a noção que horas que ele tem que liberar algumas substâncias para fazer a digestão. O sono é a mesma coisa. Se um dia a gente vai dormir às 10, outro dia às 2, outro dia às 3, outro dia acorda ao meio-dia, outro dia acorda às 6, o corpo perde os parâmetros. Então a rotina para o sono é muito importante. Dito isso, também o importante é incorporar atividades relaxantes antes do início do sono. Então a Michelle falou, meu filho veio me acordar. Então não adianta ela chegar em casa, né? Vamos imaginar aí, 8 horas da noite, e querer brincar de pega-pega, de esconde-esconde com uma criança, porque aí tanto a criança como ela vão se estimular. Então o ideal à noite são atividades mais tranquilas, leitura, ouvir uma música agradável, um programa de televisão, um filme, mas nada que postergue o início do sono. E lembrar que DRs, conflitos conjugais, tudo isso a gente faz de manhã. À noite, nenhum problema para não elevar o hormônio de estresse. Viu? Todo mundo anotando aí. DR pela manhã. Mas também falam que dormir Isso, brigado não é muito bom, né? Porque aí você tem outro problema, né, Michelle? Porque imagina só, um casal. Se a mulher inicia uma DR, o que vai acontecer? Ela vai levar o cortisol e às vezes o parceiro não se incomodou com aquela DR, ele vai dormir. E aí há duplo problema aí, né? O problema de irritação da pessoa do lado tá dormindo e a pessoa irritada porque iniciou uma conversa aí sobre conflitos. Então, deixar todas as situações mais delicadas a serem conversadas para de manhã, porque aí o cortisol, o hormônio de estresse, está elevado mesmo. A gente está conversando com a doutora Mônica Andersen, que é biomédica, diretora de ensino e pesquisa do Instituto do Sono. Doutora Mônica, aquela sonequinha durante o dia, às vezes dá um tempinho ali depois do almoço, uma meia horinha, isso é saudável? Ou a senhora falou, né, que aquela pessoa que sentou e dormiu, pode estar com algum déficit de sono no período noturno. Agora, tirar um soninho durante o dia, para quem tem essa possibilidade, isso é indicado? É saudável? Sim, é indicado para a maior parte das pessoas, porque esse grupo, que é a maioria, se sente muito bem depois. É como se fosse um refrescar, como se fosse um reinício para as atividades da tarde. Um grupo muito pequeno de pessoas se sente mal depois que tem essa soneca, enjoo, enxaqueca. Então, esse grupo, ele espontaneamente nunca faz isso. Mas, como eu falei, a maior parte das pessoas é muito beneficiada, é indicado, mas temos algumas sugestões. Essa soneca da tarde não é de 1h30, ela é de 20 a 30 minutos, porque nós não queremos roubar do sono noturno. Então, roubar esse tempo de sono não é o ideal. À noite é o sono principal. Durante o dia, depois do almoço, bateu aquela soneca, ótimo, 20 a 30 minutos, é muito bom, o indivíduo acorda com desempenho cognitivo, ou seja, mental, para processar as novas informações muito boas. Por exemplo, vocês que acordam muito cedo, se conseguirem fazer essa soneca de 20 a 30 minutos, a tarde fica muito melhor. No meu caso, às vezes tem que ser de 1h30 mesmo, não tem jeito. Tem muita pergunta chegando aqui dos nossos ouvintes, queria repassar alguma dessas perguntas. Doutora Alígia, ela pergunta sobre o uso da melatonina. A gente tem visto muitas pessoas utilizando melatonina. É indicado? Tem alguma contraindicação? A melatonina é um hormônio que nós temos. Nós produzimos melatonina. Quando? Nos períodos de escuridão. Em outras palavras, esmiuçando essa frase, no entardecer a gente começa a aumentar a produção desse hormônio, que é conhecido como hormônio da noite, o hormônio da escuridão. Aí a primeira pergunta que eu faço, por que a gente deveria tomar um hormônio que nós somos capazes de produzir? O que a gente tem que fazer é chegar em casa depois da atividade profissional e não acender todas as luzes da casa, fazer um jantar um pouco mais aconchegante, evitar essas luzes aqui superiores, lembrar que computador, tablet, celulares também tem a luz emanada ali para visão. Então, quanto menos luz a gente tiver à noite, mais fácil vai ser a liberação dessa melatonina, que é um facilitador do sono, ela não é um indutor de sono. Se alguém tiver uma notícia muito ruim às 9 horas da noite, não adianta tomar melatonina, porque ela não vai induzir ao sono, ela é o empurrão.
Por isso que não se deve fazer o uso de melatonina de forma indiscriminada, sem ter um médico do sono que aconselhe, que prescreva, justamente porque nós temos essa melatonina. Para a criança, então, não se dá. Quais são os indicativos de uso de melatonina? Deficientes visuais, porque aí eles não têm essa entrada de luz, e a melatonina vai auxiliar, vai ajudar essa regularidade do início do sono. Então, ele toma 1 hora antes do início do sono, todas as noites, no mesmo horário. Por exemplo, uma viagem, agora que houve a Copa, né? Uma viagem de muitas horas, você chega lá num fuso horário diferente, 6, 7, 8 horas em relação ao Brasil, aí a melatonina pode ser indicada. E na terceira idade, os idosos vão ter menos melatonina do que eles tinham no passado. Por isso que é importante também, às vezes, haver a indicação do uso de melatonina. Mas lembrando, nós todos somos capazes de liberar melatonina. O que a gente não faz é a regularidade da higiene do sono, e aí fica mais difícil de adormecer. Doutora Mônica, tá chegando um monte de pergunta aqui. Por exemplo, tem uma ouvinte nossa, a Carla, está perguntando assim, e para quem trabalha toda a noite? E tem também a Egmar, que é de Curitiba, ela fala o seguinte, se uma pessoa dorme das 7h30 da noite e acorda às 2h30 da manhã, pode sofrer algum problema futuro? Em relação à primeira pergunta, nós temos os trabalhadores por turno, pessoas que trabalham à noite, porque nossa sociedade ela é denominada 24/7, nós funcionamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, desde aeroportos, tem também supermercados, hospitais e por aí vai. Pessoas que trabalham à noite, infelizmente, elas sofrem as consequências do sono não acontecer no horário ideal. Nós fomos programados para dormir à noite. Mesmo quem tenha oportunidade de dormir durante o dia, porque trabalhou à noite, a maior parte dessas pessoas que trabalham à noite, dorme durante o dia, sofre diversas consequências. Maior risco a doenças como diabetes, problemas cardiovasculares, ganho de peso. Tem estudos mostrando maior incidência de divórcios, porque há conflitos de horários. Essa pessoa da noite, que trabalha a noite inteira, infelizmente tem maior chance de perder a saúde. Em relação à segunda pergunta, alguém que dorme às 7, acorda às 2, aí eu só precisaria entender se é um trabalhador por turno que inicia as atividades ou uma pessoa que só consegue dormir às 7h30 e vai até às 2. Se for um trabalhador por turno, segue o que eu falei na primeira orientação. Infelizmente vai ter problemas de saúde. Uma pessoa que tem um distúrbio de ritmo, que a gente fala, que vai dormir às 7, acorda às 2, o ideal é conversar com um profissional da área de medicina do sono para empurrar esse sono até umas 9 horas, para o sono ser até o início da manhã. Isso é mais adequado em termos da fisiologia do corpo do indivíduo para ele exercer bem suas atividades cotidianas. Em resumo, a noite foi feita para dormir. Tem uma outra pergunta aqui do Francisco, que eu me identifiquei também, ele falando que o relógio biológico dele faz ele acordar todos os dias às 5h30 da manhã. No meu caso, é o meu relógio não biológico mesmo. E aí, o que eu devo fazer nas férias ou no fim de semana para acordar um pouco mais tarde? É o Rodrigo de Piraju. Então, ele gostaria de acordar um pouco mais tarde nos outros dias, mas ele acaba despertando naturalmente. Isso acontece também, a gente tem o hábito durante a semana de acordar muito cedo, aí no fim de semana você quer dormir e o olho abre. Existe alguma forma de dormir um pouco mais, doutora? Michele, Rodrigo, nós temos 3 grupos de pessoas em relação àquilo que a gente chama de preferência circadiana ou cronotipo, que é o grupo que gosta da manhã, o grupo que gosta da noite e o grupo que nós chamamos de intermediários ou indiferentes. Eu me classifico aí, me encaixo bem no primeiro grupo. Eu também naturalmente acordo muito cedo. Então 5, 5h30 é nosso desenho. Essas pessoas que nós chamamos de matutinas, porque estão muito mais ativas de manhã, eu também adoraria nos finais de semana, puxa, dormir até às 8 seria ótimo, né? Só que nós temos uma característica que é nossa de acordar cedo.
Aí nós temos o grupo da madrugada, pessoas que, assim, sem elas perceberem, elas jogam todas as suas atividades profissionais ou domésticas ou de lazer para a noite. Ah, eu vou fazer um bolo. Aí faz às 11h30 da noite. Vou compor uma música, 00:30. Ah, eu acho que eu vou arrumar um armário, 1h da manhã. Essas pessoas têm muito mais disposição para a noite. Nós chamamos de vespertinas. Não tem como uma pessoa vespertina que tem satisfação de fazer um bolo à meia-noite pedir para ela acordar às 5h30 feliz. Então, Michele, provavelmente, nesses poucos segundos aqui de conversa, que eu vi o seu relato, provavelmente você é uma matutina, por isso é que mesmo nos finais de semana você não é só pelo condicionamento durante a semana que você tem. Você é uma pessoa matutina, muito provavelmente, e por isso que nos finais de semana você acorda cedo. E o Francisco também, Francisco, então já era. Pois é. A gente já está até com o tempo aqui estourado, mas estão chegando muitas perguntas sobre consumir alimentos e ingestão de bebida alcoólica antes de dormir. Que orientação que a senhora tem? Olha, nós viemos do Natal e eu acho que na vida a gente não pode ser nem 8 nem 80. As recomendações de higiene do sono, eu diria que é para todos os dias, mas vamos tirar desse todos os dias o Natal e o Ano Novo, né? Mas vamos imaginar então os demais 360 tantos dias, né? O ideal é, como minha avó dizia, tomar café da manhã como o rei, almoçar como o príncipe e à noite comer muito pouco. Quanto menos a gente comer à noite, isso não significa não ter um prato nutritivo, é melhor para fazer a digestão e iniciar no sono de qualidade. Comer uma feijoada à noite não é adequado em termos de qualidade de sono. Bebida alcoólica, ela tira a nossa habilidade de sonhar na quantidade que a gente deveria. A gente sonha 1h30 por noite, todas as noites, todos os indivíduos, desde que a gente esteja dormindo bem. O álcool tira essa quantidade de sonhos à noite, o que faz a gente acordar achando que é uma ressaca, que não dormiu direito. Na verdade, a gente deixou de sonhar, o que é péssimo. Então, minha recomendação é ir diminuindo a quantidade de alimentos durante o dia, não fazer ingesta de álcool de forma moderada, intensa, e lembrar que tem algumas substâncias dentro dos alimentos que podem ajudar. Por exemplo, se alguém está com insônia, não quer agora tomar um remédio, de repente um chá da banana que você toma, essa água feita aí com a fruta, ela ajuda a iniciar o sono, aveia, o famoso maracujá. Isso é muito melhor do que, de repente, tomar um copo aí de refrigerantes à base de cola, que é estimulante, que vai afugentar as horas de sono. Doutora Mônica, a gente ainda teria um monte de perguntas para fazer. Vamos convidar a senhora para voltar outras vezes aqui ao Nova Manhã. Por hoje, muito obrigado. A gente conversou com a doutora Mônica Andersen, que é biomédica e diretora de ensino e pesquisa do Instituto do Sono. Muito obrigado. Um bom finalzinho de ano e um feliz 2023. Volte sempre aqui ao Nova Manhã. Muito obrigada pelo convite. Eu desejo um 2023 com muito sono de qualidade para todos vocês. Obrigada pelo convite. Ótimo desejo. Obrigado mais uma vez. Valeu. São 7h27.